Pastor Jairo Manhães, pastor presidente da AD Alfa, Assembleia de Deus em Alphaville. Um homem que tem experiência com transições ministeriais, que fala com multidões e que em apenas 3 anos levantou uma igreja relevante em São Paulo. Recebam com muita honra, pastor Jairo Manhães. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sozinho você pode ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Eu quero honrar a vida de mais 2 pessoas que estão ausentes, mas eu quero fazer alusão a essas 2 pessoas que são relevantes para que você entenda por que Barueri, por que estado de São Paulo. Isso nasceu no coração de Deus, transbordou no coração de um homem chamado Bispo Samuel Ferreira, que me convidou para poder estar em São Paulo. Eu, empresário bem-sucedido no Rio, com a família estruturada. Um belo dia, eu recebo um convite de estar em São Paulo para conversar com ele, e ele fala para mim sobre um sonho que ele tem de ter uma Assembleia de Deus em Alphaville. E eu falei para ele, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E fui conversar com a minha esposa, porque eu não decido nada sozinho. Você que é casado sabe muito bem disso. Fiz uma assembleia em casa com os meus filhos e a maior dificuldade dessa transição foi tentar convencer os meus filhos sobre novas amizades em um local totalmente novo. E recebi a bênção dele e eu não posso deixar de glorificar a Deus pela vida do Bispo Samuel Ferreira, que isso só está acontecendo aqui porque ele um dia me chamou e sob a bênção dele eu estou aqui. Eu sei muito bem respeitar a autoridade de Deus sobre a minha vida e sei entender que líder é diferente de super-herói. E debaixo dessa cobertura espiritual está o pastor Tiago, porque tão importante aonde a flecha chega é também a estrutura do arco para poder lançar. Quero agradecer também e honrar pela vida da autoridade dessa cidade. Para quem não sabe, Barueri é detentora do Museu da Bíblia, o maior do Brasil. Eu me lembro que alguns meses atrás, algum tempo atrás, eu sentei no escritório do governador dessa cidade, e não estava ainda em gestão, sob a sua gestão, e falei com ele. Estava eu e o pastor Rubens, pastor do Ministério de Casais da minha igreja, e eu falei para ele, olha, Alphaville, Barueri não será reconhecida mais simplesmente como uma cidade arrumada, organizada, abençoada e rica, mas sim como uma cidade abençoadora que muitos virão para poder entender que Deus vai fazer um avivamento neste lugar. O senhor Furlan, que é o prefeito dessa cidade, ele é um homem crente, temente a Deus, e colocou algo muito interessante sobre a leitura bíblica ininterruptamente. Então, eu só estou te explicando, fazendo a alusão, que eu estou nesse lugar, debaixo de uma cobertura espiritual, e Deus escolheu esse lugar para poder lançar flechas, não só para o Brasil, mas para o mundo. Quem recebe isso, diga amém. Ok. É difícil a gente, como pastor, falar mais do que pregar, mas eu quero falar um pouquinho para você sobre a minha transição de maestro como músico para pastor. Como você bem sabe, eu que faço os arranjos da pastora Cassiane até hoje, e hoje exclusivo dela. Ela não, esses dias ela falou na igreja, não te empresto mais para ninguém. Eu falei assim, amém, que assim seja. E Deus me tirou de uma família muito simples para poder estudar música em algumas universidades. E o meu sonho, Deus uniu o meu sonho com algo que ele já tinha planejado, que era o propósito dele. E eu me lembro de um dia estar tocando em uma orquestra sinfônica em Paris e ser o primeiro flautista dessa orquestra. Depois o meu sonho foi se transformando e eu conheci o lado de fazer arranjo, que o primeiro CD da Cassiane foi
na verdade, nessa fase de novo estilo, foi eu que produzi. Comecei a pegar gosto por isso. E para mim foi uma dificuldade, porque eu não entendia bem o que era uma gravação em um estúdio. Mas Deus sempre colocou algo em mim que foi excelência. E na verdade a excelência é algo externo, mas que interno tem que ter a essência. E dessa excelência, vários CDs da Cassiane e de outros cantores do Brasil, eu tive o prazer de produzir. Talvez eu sou o detentor dos títulos mais relevantes, como disco de ouro, platina, platina duplo, disco de diamante, porque hoje não tem mais a mídia chamada CD. E o meu sonho era ter um estúdio, porque várias vezes eu saía namorando a Cassiane, eu saía de um local na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e até um outro local para poder produzir e fazer o CD dela, e eu me lembro que era um local bem precário, porque até então os grandes estúdios não aceitavam gravações evangélicas, porque nós éramos taxados como cantores bregas. E até que um dia isso me trouxe uma revolta, e eu falei assim, eu vou ter o maior estúdio da América Latina, e vou poder sentar com algumas pessoas. Como a música ainda é o maior meio de entretenimento, eu falei com Deus, Deus me concede a oportunidade de buscar algo com excelência para poder fazer o teu reino. Nessa necessidade nasceu a ideia de ir até Nova York, contratar uma empresa chamada WSDG, John Stork. E Deus me deu nesse trajeto a oportunidade de construir o maior complexo de áudio do Brasil, voltado diretamente para o cenário gospel. E eu comecei a receber vários produtores do meio secular. E a Cassiane, aos poucos, foi começando a entrar no meio secular. Para quem não sabe, alguns padres gravaram as músicas ou músicas da Cassiane. E quando eu tive com alguns deles, os produtores e os músicos falaram para mim, olha, eu passei a ouvir essa música por causa desse arranjo de cordas, por causa desse solo de trompa, por causa da excelência da qualidade sonora. Eu comecei a ver que Deus estava me usando com excelência para poder alcançar vidas. E até então, tinha o meio gospel como música gospel, como algo totalmente de péssima qualidade. Deus me deu a oportunidade, então, de construir esse prédio no Rio de Janeiro. Vários CDs saíram de lá. E, na verdade, foi um sonho de flautista, músico, viajando para outro país para poder se formar. O meu instrumento de formação é flauta. Para poder produzir CD. Gostei disso, tanto que eu gostei que, a partir desse CD da Cassiane, que foi o primeiro, foi Puro Amor. Antes disso, nós lançamos uma música, e foi uma música que foi tocada muito no Brasil. Vou lembrar um pedacinho para você. Que dia lindo que está fazendo, momento feliz estamos vivendo. Cadê os músicos? Pô, Salles, numa dessa você... E Deus me concedeu a oportunidade de começar a viajar com a Cassiane. Chegou um belo dia. Tem as fotos do estúdio aí? Dá para colocar? Dá para colocar, por favor. Esse é o Reuel Studios, que ainda funciona. É uma das salas, são 9 salas voltadas. Pode passar um pouquinho mais ligeiro, se tiver outras fotos. É o maior pé direito que tem hoje no Brasil de gravação. Um projeto totalmente dedicado a isso. Isso não é só por design, isso é um tratamento acústico. Isso é uma das salas. Esse é o Reuel VIP. Inclusive, quero falar para você que tem o interesse de gravar o seu ministério de louvor, você está proibido de gravar em outro estúdio. Vou fazer um preço para você que você vai dar uma rajada de glória. Aí, ó. Sabe por quê, irmão? Você só vai atingir quem tem um ouvido aguçado com excelência. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Tem muita gente que não consegue ouvir o ministério de louvor hoje porque está com sobra de frequência. Está um negócio terrível. Igreja que quando o irmão fala Jesus, você entende Genésio. Não dá.
Então tem um contato ali, ó, o Rodrigo, a Bruna, você entra em contato, vai falar com eles, já estou fazendo meu comercial, vou fazer um desconto para você e depois você vai dizimar na De Alfa. Aleluia. Deus então começou a fazer a transição comigo, eu produzindo esses CDs, e a transição foi, um belo dia, eu olho para o teto da minha casa e não consigo dormir. A noite começou a ficar longa demais. Fui para o closet para começar a orar a Deus, e você ora para ver se o sono chega, e o sono não chegava. Começou a invadir na minha vida um vazio. Aí no vazio, a primeira coisa que talvez você como crente, como uma pessoa que gosta de carro, é no dia seguinte numa agência de carro para tentar melhorar o carro, para ver que satisfaz um pouquinho mais. Ou começa a vaidade, começa a florar. E eu percebi que não era por falta disso. E nessa transição que Deus me levou, eu saía com a Cassiane para poder cantar em alguns lugares e não tinha mais vontade de produzir, de ir para o estúdio. E Deus começou nessa transição, nessa passagem, começou a me mostrar algumas coisas. Numa dessas orações, preste atenção nisso, numa dessas orações do meu closet, eu via um povo sem face. Veja bem, só para que você entenda, eu sou um ex-gago. Glória a Deus, porque não é você. Imagine você chegar para a pessoa que você gosta e falar assim, e não sai nada. A Cassiane achava charme, mas eu era gago. Uma vez eu peguei um ônibus e fui agradecer o cara, o cara fechou a porta do ônibus na minha cara. Eu tinha esse preconceito de mim mesmo, era uma situação terrível. Não gostava de falar em público. Era taxado como antipático, porque cantar, todo gago canta bem. Mas falar é uma negação. Aí eu falava assim, Deus, se eu não puder estar atrás de uma mesa de som, como é que vai ser? Eu não sei pregar. Queridos, eu não pedi para ser pastor. Fui nascido e criado num berço evangélico. Eu falei, Deus, e agora? Eu quero ler um texto com você, nessa transição. Se tiver com seu tablet, abre. Se não tiver, eu vou ler para você, eu vou facilitar para você. Em cima disso, eu quero me pautar para que você entenda. Eu me senti totalmente debilitado, impotente, com uma mega de uma empresa, nessa transição, em um lugar deserto. Porque a transição é um movimento consciente de passagem entre a situação atual e o futuro ideal. A situação atual, que eu vou ler para você o texto aqui, é uma situação sem saída. Porque Deus te tira todas as forças para mostrar para você que não é pela sua força, não é pela sua expertise, não é pelo que você sabe. É pela graça dele. E pela situação atual, ou melhor, ideal, é pelo seu propósito. Deus uniu o meu sonho de ser produtor antes, veja bem, eu como era gago, só cantava. E teve alguns lugares que eu viajei com a Cassiane que teve. Eu vou lembrar de um pastor gaiato que quando eu fui cantar com ela, aí ele falou, depois quando a Cassiane terminou de cantar, a gente terminou de cantar, aí a Cassiane falando, que a Cassiane não gosta de falar. Aí, né, Felipe? Aí eu peguei o microfone para poder saudar. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui. Falei aquela frase decorada, porque gago faz isso. Aí o pastor vai, pega o microfone depois de mim e fala assim, irmão, eu pensei que o irmão era mudo. Aí eu quase que falei para ele, eu era, Deus acabou de me curar. Deus uniu o meu sonho com o propósito dele. Deus uniu a minha situação atual com o futuro ideal.
era taxado como carregador de malas da Cassiane e ajudava no ministério. Hoje, no propósito de Deus, sou um cara realizado e ela faz parte desse projeto. Aleluia. Capítulo 3 de Êxodo, deixa eu ler para você uma passagem que você conhece e fala exatamente sobre isso, a transição. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Dá um nó na sua cabeça, porque nós estamos falando de Moisés, um cara preparado na faculdade do Egito, um cara belo, bonito, que de repente está no deserto, no lugar que ele não sabia fazer o que ele estava fazendo, mas apacentando o que não era dele. O texto segue dizendo: seu sogro, o sacerdote Midião, levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. Versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Versículo 5: e disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Nesse território novo que eu estava, e nessa visão que eu tinha, quando eu entrava para dentro do meu closet, eu falei para Deus: Deus, eu construí uma empresa, como é que vai ser isso? Eu me preparei para isso. Eu me formei como um arranjista, como um produtor. Eu não sei fazer outra coisa, eu sou gago. Começamos a dirigir um culto nessa transição, um culto na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Chegamos a fazer 4 cultos por terças-feiras. Um culto 6 da manhã, um culto 10 horas da manhã, um culto 5 da tarde e um culto 7:30 da noite. Uma vez eu cheguei para um amigo pastor e falei assim: não estou aguentando mais, porque parece que o pastor não está reconhecendo o meu trabalho. Aí esse pastor amigo falou comigo assim: como é que é? Eu falei assim: eu estou fazendo isso, 4 cultos, saio da Ilha do Governador para a Baixada Fluminense, 40 minutos de carro, e chego lá antes para poder apertar a mão do povo. Irmão, em 6 horas dava a gente, porque o povo para gostar de culto é carioca. Tem culto todo dia, você vai lá na igreja da Lagoinha, todo dia tem culto. Culto de manhã, culto de tarde, culto à noite. Eu não sei onde o Felipe está, mas tem culto. Durante esses 4 cultos, eu comecei a arguir com Deus. Falei: Deus, e aí? Como é que é isso? Aí Deus falou comigo assim: faz o que eu estou te pedindo para fazer e fecha a tua boquinha. E eu fui falar com esse pastor. Aí ele falou comigo assim: você não está trabalhando para esse pastor. Aí eu falei assim: é verdade, eu não estou trabalhando para esse pastor mesmo não, eu estou trabalhando para Deus. Aí ele falou assim: não está trabalhando também para Deus não. Aí eu levei um susto, porque crentes religiosos, a gente pensa que serve a Deus sem fazer algo para o próximo. Você serve a Deus servindo o próximo. Falei: Deus, e aí? O que eu estou fazendo então? Aí Deus falou comigo o seguinte: esse pastor, perdão, usando a boca dele, claro, falou comigo assim: Deus está te preparando, está te ensinando, está te forjando para um tempo de crescimento na tua vida. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. O que você não está entendendo e que ninguém está vendo é Deus te forjando numa transição, no lugar que você não conhece, para poder te levar para o lugar ideal, que é o centro da vontade dEle. Somos levados na transição para o lugar da exploração, o lugar novo, lugar onde aprendemos tudo de novo para moldar o caráter e tratar o emocional
equilibrando o estado físico, psicológico, social, econômico e espiritual. Sabe quando você fica debilitado? E agora? Pastores de igreja que estão aqui, que Deus leva você para um lugar novo e fala assim, Deus, e agora? O dízimo está pouco, a oferta está pouca, só entrou isso no domingo. Pode ficar tranquilo, Deus está falando para você essa tarde. Quem chamou, garante. Vou fazer assim, porque assim deu certo quanto pastor. Ei, fica no teu chamado, porque Deus chamou você exatamente para fazer isso nesse tempo. É por isso que você está na conferência Destino. Deus vai falar o teu coração, ministrar de uma forma tão grande, que você vai motivar outras pessoas a fazer aquilo que é o tempo atual. Talvez você não esteja entendendo, mas o ideal de Deus é agora na tua vida. O grande problema que nós enfrentamos, eu digo até com alguns líderes, é a crise de identidade. Porque quem não sabe quem é, acaba se projetando no outro. Eu não sei quem eu sou. Então calma aí, alguém está fazendo aquilo? Será que, aí você não dorme. Mas só existe um Moisés, só existe um Jairo, só existe um Tiago, só existe um de você. E eu procurei ser íntegro. Sou por inteiro em tudo aquilo que eu faço. Não faço nada pela metade. O que fazer? Se moldar a situação atual servindo da melhor maneira possível. Eu falei, Deus, e aí? Eu não sei pregar. Sabe o que eu fiz? Comecei a sentar com grandes pastores. Já que o senhor quer assim, então vou sentar com grandes pastores. E começava a ouvir. Uma vez um grande pastor falou comigo assim, olha, não necessariamente você precisa pregar muito. Não necessariamente você precisa ser eloquente para falar. Não necessariamente você precisa entender de Bíblia para ser um grande teólogo. E eu fiquei olhando para ele assim e falei, então como é que é ser pastor? Aí ele falou assim comigo, ó, ame as pessoas. Aí eu falei, uau, é isso que eu quero fazer. O que fazer? Comecei a me moldar a situação. Falei, Deus, é assim? E comecei a falar, descer, cumprimentar, estar com as pessoas, comecei a ter cheiro de ovelha. Sabe por quê? Às vezes com a nossa graduação, a gente não quer limpar estrume de ovelha, porque vai sujar o sapato da Gucci, o terno da Giorgio Armani, não vai se contaminar com aquele perfume da Avon, porque o seu é um perfume da Hermès. Aí Deus fala assim, ó, um dos motivos de botar você nesse lugar aí que você não sabe o que vai fazer, é porque eu estou quebrando um pouquinho o seu nariz em pé, para você poder entender o que eu estou te preparando. Quanto mais eu te quebro, mais pessoas você vai servir. Quanto mais eu te quebro, mais pessoas você vai abençoar. Ai, meu, tem que falar, não tem que pregar, não. Toda transição é solitária. Sabe aqueles amigos que saíram de perto de você? Eles não são falsos. Deus te coloca no deserto porque no deserto não tem Wi-Fi. Aí presta atenção, tá você e Deus. Aí você fala assim, fulano de tal, quando eu tinha a minha BMW, ele está perto de mim. Agora que eu estou sem o carro, não está mais perto de você. Não foi ele que saiu, foi Deus que tirou, porque você não está entendendo. A sarça está ardendo, mas não está se consumindo. Deus está tentando falar com você e está ocupado demais vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, vendo quantas pessoas curtiram no Twitter, quantas pessoas curtiram no Facebook. A transição é solitária. Deus está te forjando para um caminho maior. Vem algo de Deus muito grande nessa próxima década. Você é um revolucionário da sua geração. O que é que eu fiz, irmão? Eu vou falar para você que foi bom, não. Bom é estar aqui hoje, falando na conferência Destino. Mas eu quase enlouqueci. Eu tendo a minha empresa toda montada, tendo um nome reconhecido no Brasil e no mundo, e Deus nos colocou numa transição solitário. Eu nunca negociei a minha família, porque o meu ministério não começa na igreja de Alfa, começa dentro da minha casa. A minha nuvem de testemunhos se chama Cassiane, Caio, Josh e Jaiane. Aí, presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque eu tinha uma vez por mês, aos sábados, eu morava na Ilha do Governador,
e do lado esquerdo, quando saía da ilha, tinha um restaurante, uma churrascaria chamado Porcão. E uma vez por mês, eu parava ali com os meus filhos aos sábados, porque geralmente sábado para cantor é um bom dia para poder fazer show, eventos, enfim. E nessa transição, quando eu estava sozinho, duro que nem um coco. Porque na transição, Deus vai tirar suas vontades, mas não vai te eximir das necessidades. Olhava para o lado esquerdo, aí meus filhos falavam assim: pai, e o porcão hoje, sábado? Aí eu falava assim, ó, a carne não está boa não. Aleluia. Sabe a situação que você está passando hoje atual? Esse mesmo sorriso que você deu de mim, você vai rir dela daqui uns dias. Aleluia. Hoje eu estou sorrindo daquilo que eu passei, porque eu passei e estou aqui para dizer para você que tudo posso naquele que me fortalece. Se é para aplaudir, aplauda direito. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a louvor, a adoração, a exaltação para todos sempre. Jesus Cristo reina. O que fazer? Chorava. Mas não adiantava. Porque tem um hino da Cassiane que a gente canta, mas não vive. E ela cantou aqui: quando ele fica em silêncio. Então pare de atrapalhar Deus. Tem uma coisa que Deus coloca na Bíblia, que Ele desce, Pai, Filho e Espírito Santo, depois da criação, na Torre de Babel. Coloca a falta de comunicação. A falta de comunicação, às vezes, nos rouba algo de intimidade com Deus. Mas a nossa comunicação com Deus se torna, às vezes, um monólogo, porque nós só falamos e oramos a ponto de Deus nos ouvir. E eu aprendi que a oração é a ponto de eu ouvir Deus. Porque quando eu oro, eu passo de um nível para o outro, e quando eu deixo de orar, eu começo a vir a um nível da adoração. E quando eu comecei a entender o nível da adoração de Deus, eu comecei a entender que Deus precisava agir em algumas áreas da minha vida. Chorava, medo, o que fazer? Fala: Deus, e agora? Não podia culpar ninguém, mas a gente culpa algumas pessoas, né? E um belo dia, depois dessa minha briga interna comigo mesmo, eu deitei na minha empresa, olhei para o teto, falei assim: morri na praia. Fiz, viajei, construí, gastei tanto, morri na praia. E naquele dia eu pedi uma resposta a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? O silêncio. Aí eu comecei a entender que prestar atenção aos detalhes ao nosso redor muda algumas coisas. Comecei a entender que, como compositor na área do arranjo, eu mudava vidas. A minha arma era a harpa. Nessa transição, Deus começou a me mostrar que Ele estava mudando a arma, mas o propósito era o mesmo.
E comecei a prestar atenção no que eu falava, ou melhor, no que as pessoas falavam para mim, e quando elas chegavam para conversar comigo, falavam assim, olha, a minha vida mudou depois que você falou isso. Eu falei, mas o que eu falei? Comecei a entender que quando eu abria a boca e pedia a Deus para usar, Deus misturava as minhas palavras com as palavras dele. Comecei a entender que Deus trocou o instrumento, na verdade a ferramenta, e me deu a palavra, e transformou a palavra numa arma que antes era harpa. Comecei a prestar atenção, me virei igual Moisés fez, e falei assim, opa, tem algo acontecendo aqui. Comecei a prestar atenção nos detalhes. Tudo que está acontecendo na sua vida que não é normal, é Deus tentando te chamar a atenção. Só que às vezes andamos ocupados demais. Não deixe o corriqueiro do cotidiano te roubar a atenção do chamado. Precisamos ser produtivos e não ocupados. Ocupação não é produção. Estar ocupado é trabalhar diariamente se preocupando com o dia de amanhã, sem viver o hoje. Moisés estava cuidando das ovelhas diariamente, cumprindo o que lhe era proposto. Ele era produtivo e não somente ocupado. Eu me lembro que nessa transição, eu ficava tentando arrumar coisa para fazer, para me sentir ocupado. Entrava no estúdio 9 da manhã, saía à meia-noite. Aí Deus vai me tirar do estúdio para me colocar num lugar para poder estudar a palavra. E eu tinha que sentar para poder ouvir Deus, para poder falar com Deus, para poder estudar a palavra, e eu me sentia ocioso. Mas aquilo me fazia bem porque eu me sentia, de certa forma, trabalhando, mas não estava sendo produtivo. Cuidar é ser produtivo, é entender que vai corroborar com o teu chamado com Deus. Aí, eu comecei a pensar, eu vou ter que fazer tantos gabinetes por dia. Eu vou ter que atender uma pessoa às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 11 da manhã, meio-dia, de 1 às 2 eu almoço, depois eu volto às 3 horas, às 4 horas da tarde, depois às 5, para às 6, aí eu oro, aí começa o culto. Porque às vezes a gente precisa se sentir ocupado demais. E não é ocupação, é produção. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está se preparando. Está produzindo, se enchendo. Isso que Deus chama de hardware, com esse software, para poder avançar para a próxima geração. O que eu tive que deixar para trás? Algumas coisas do passado. Igual Moisés, quando chega para Deus e Deus fala com ele assim, ó, tira a sandália dos teus pés, porque tem algo novo para poder fazer contigo. Eu tive que esquecer um pouquinho o estúdio, tive que esquecer um pouquinho as viagens, tive que parar. Porque quando Deus te chama para algo novo, você tem que provar do novo e não ficar olhando para trás, porque tem coisas que você traz lá de trás que vai atrapalhar o seu presente hoje. Tem alguns ranços, algumas sandálias que nós colocamos não da humildade, da arrogância, porque na verdade Deus nos chama, nos deixa de certa forma solitários, e essa solidão, ela é muito ruim, mas essa solidão faz parte para poder a gente entrar no tempo novo de Deus, no lugar santo de Deus, no lugar onde você vai ter intimidade com Deus, mas não levando a sandália que você gerou lá no Egito, porque esse tempo novo é terra santa, esse tempo novo é tempo de renovo. Hoje eu posso falar para você que eu entendo que o meu propósito somou com o meu sonho. É complicado às vezes te falar que eu passo por algumas dificuldades porque eu sou maestro, eu sou músico e eu não abro mão de fazer as coisas com excelência. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu chego numa igreja e o pastor trata um culto como se fosse um encontro social, que gasta dinheiro com tantas coisas, mas não investe no que é relevante como algo como esse.
Eu tenho dificuldade de chegar numa igreja, ter uma péssima impressão, ou de um ministério de louvor que não ensaia, ou de um pastor que não se prepara, ou de um lugar que você senta, em vez de você sair curado, você sai todo quebrado, porque a cadeira é da pior qualidade. Eu tenho me policiado com isso, porque eu tenho dentro de mim a excelência, mas eu nunca quero perder a essência, porque eu entendo que o caminho da excelência é o propósito, e a gente vai galgando isso diariamente. Hoje eu pastorei uma igreja que durante agora em dezembro vai fazer 4 anos. Não tinha pedido a Deus para poder pastorear, mas eu pedi a Deus um povo adorador. Me desculpe vocês pastores, mas eu tenho a melhor igreja, porque eu tenho um povo que Deus me deu para poder pastorear. Eles são as minhas ovelhas. Tem uma manifestação da Adealfa. Glorifica a Deus pela vida do Tiago e outros Tiagos que sairão dali. Pela vida da Cassiane e outras Cassiane que já estão saindo dali. Porque tão importante como o lugar que o arco vai cair, ou melhor, que a flecha vai cair, é a estrutura do arco, para poder ser flexível e entender cada um com o seu propósito e o seu chamado. Tem a foto da Adealfa, eu finalizo dizendo para você que esse é o meu lugar do propósito. A Adealfa é a igreja dos amigos de Deus, um lugar onde Deus tem colocado pessoas para que o nome dele seja glorificado. Tem outra foto? Isso. Eu queria pedir para que você ficasse de pé, eu quero orar por você. De pé como você está. Finalizo com 2 palavras. Hoje eu sou um sobrevivente. Resiliência. E nessa transição, o que me manteve de pé foi a fé. Não deixe ser obstruído ou parado pela sua vista. Não viva por vista, mas viva por fé. Não seja limitado pela sua situação atual. Só pelo fato de você estar aqui, existe algo grande que Deus confiou nas suas mãos. Curva a sua cabeça. Pai das luzes, em ti não há sombra de variação, a ti a honra, a glória, o louvor, a exaltação para todo sempre. Te glorificamos, Senhor, por esse tempo da conferência Destino. Te glorificamos por cada líder influenciador que está aqui essa tarde. Que saiamos daqui, Pai, entendendo um propósito. E essa transição, Pai, às vezes vem e nos sufoca. Mas nós estamos em Ti, somos em Ti novas criaturas. Sabemos que podemos contar com a Tua presença, com a Tua graça. Senhor, nós não dependemos dos nossos sentidos para entender que o Senhor está conosco. Eu não preciso Te ver, literalmente, para entender que o Senhor está na minha frente. Eu não preciso Te ouvir com os meus ouvidos para entender que o Senhor está do meu lado. Eu não preciso ficar arrepiado para poder sentir ou dizer que eu sinto a Tua presença. A Tua palavra me basta, porque ela diz: eis que eu estou contigo, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua companhia, obrigado pela fé, o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas confiamos. Obrigado por cada líder, pela vida do Tiago e por cada pastor aqui. Se você puder, aplauda. Jesus Cristo reina para todos sempre. Jesus Cristo reina.